Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina. Ele que é advogado especialista em direito previdenciário. Olha, a gente pede para vocês que estão nos assistindo, se quiserem mandar suas perguntas pelo WhatsApp, o façam por mensagem de texto, porque tem gente telefonando e a gente não pode atender o telefone aqui, porque senão atrapalha o ritmo do programa. Mas as suas perguntas são muito bem-vindas como mensagens de texto. Portanto, aí vai o WhatsApp para você, 61 983 69 5236. Mas, deputado, como a gente está dizendo, aqui está cheio de perguntas aqui no meu Twitter também. A Iria Maria, ela quer saber se o patrão não quiser descontar a sua parte, está dispensado da obrigação? Aí ela fala em 600 milhões tirados para pagar dívidas públicas com banqueiros. Pode a Justiça tirar dos condenados da Lava Jato e Jair Bolsonaro devolver esses recursos à Previdência? O ouvinte deve, Vamos explicar assistindo aqui, deve estar falando de um decreto que teve agora, início de fevereiro, que é a chamada DRU, Desvinculação de Receita da União, que dá a possibilidade do governante, né, retirar 30% de qualquer área e investir em outra. E foram retiradas realmente, isso não é de hoje, já vem de longos anos, da Seguridade Social, que inclui Previdência, Assistência e Saúde, 600 bilhões para outros fins, né, que inclui pagamento de dívidas. Mas agora, nessa PEC, foi colocado um dispositivo bem claro na Constituição, proibindo que haja a DRU em benefícios no orçamento da Seguridade Social. É um grande avanço. Essa era a grande reclamação de todos. Se tem déficit, se a Previdência está quebrada, por que tirava dinheiro da Previdência e aplicava em outras áreas? Então, aprovando a reforma, vai ser proibido a DRU. Então, essa é a primeira questão, eu acho que está respondida para a nossa telespectadora. A primeira questão, não. O patrão é obrigado a pagar. Se ele não pagar, ele é um sonegador, né? E, inclusive, tem mais de 1 trilhão de reais que o INSS está na justiça ou com auditores fiscais cobrando, e também na PEC eles criticam e dificultam, é chamado devedor contumaz, que é aquele que não paga, depois faz um refis, daí não paga o refis, depois faz outro, e fica levando com a barriga, e isso inclui os maiores times de futebol, por exemplo, e alguns bancos, né? Então, mas o empregado tem uma empresa e registra funcionário, ele desconta o INSS, sob pena, inclusive, isso é crime hoje, de apropriação indébita. Agora, a gente também ouve falar muito que os parlamentares, que os devedores contam mais, que é muito difícil que o governo receber de volta esse dinheiro, que só menos de 1/3 é o que a Previdência pode conseguir aí retomar para os seus cofres, né? Essa é a dura realidade. É isso? Tanto que o maior devedor do INSS é a Varig, empresa que já faliu, né, e que não tem muitos bens para ser penhorados, e é a maior devedora hoje do INSS, mais de 300 milhões de reais. Então, realmente, alguns casos são de empresas que já faliram, né, mas tem alguns casos de empresas grandes e conhecidas por todos, que falei de times de futebol também, né, e alguns bancos, que discutem, né, o valor da contribuição. Então, realmente, 1/3 praticamente são dívidas, vamos dizer assim, mortas, que não tem como buscar, mas alguma parte sim é possível buscar, mas essas dívidas não resolveriam o problema da Previdência. Mas combater a sonegação também é um grande passo, né, e deve ser feito até como incentivo a quem paga direito corretamente em dia, para não evitar, né, estimular aqueles que gostam de, entre aspas, né, gostam de sonegar. Deputado Luiz Carlos, de Birigui, Luiz Carlos, obrigado. Ele diz que este projeto só sacrifica a população, e aí ele está dizendo se esse projeto não é mesmo contra todos e vai acabar prejudicando as pessoas. Prejudica sim, né? Eu estou elaborando algumas emendas, né? Por exemplo, aumenta a idade para quem quer se aposentar no rural, a mulher de 55 para 60 anos. Eu não acho justo isso com o trabalhador rural. Ninguém vai imaginar alguém com 60 anos na enxada, em especial quem trabalha em regime de economia familiar. Eu acho que esse é um retrocesso. Segundo retrocesso, o benefício assistencial LOAS, que hoje a pessoa recebe um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade. Agora eles querem colocar, a partir dos 60, receber R$ 400, e a partir dos 70 anos receber
um salário mínimo. Eu acho que é uma ofensa, assim, uma redução. Além da defasagem natural, né? R$ 400, né? E só os 70 anos. Sendo que a Constituição é bem clara que aos idosos são pessoas que têm acima de 60 anos de idade e são benefícios de pessoas carentes, benefício assistencial. Pouquíssimas pessoas recebem. Essa aposentadoria, ela não é para todos, né? Só para os que comprovarem que necessitam. Uma condição de miserabilidade. O que é isso? Quando na família recebe até, no máximo, 1/4 do salário mínimo. O salário mínimo hoje está R$ 998, não chega a R$ 1.000. Então, se a pessoa, por exemplo, na casa, tem alguém que trabalha e recebe R$ 1.200 e tem 4 pessoas na casa, a esposa não vai poder receber. Tem que receber até 1/4 do salário mínimo, dá R$ 250. Então, é para pouquíssimas pessoas que esse benefício é concedido. É benefício de pessoas carentes mesmo, esse aí. Então, e o outro retrocesso que eu vejo aqui, isso eu acho que é muito grave, na mudança nas regras para quem se aposenta por invalidez. A pessoa não escolhe ficar doente, a pessoa não espera ficar doente. Agora, ao invés de 100%, vai ser 60% apenas, né? E 2% para cada ano que a pessoa tem de INSS. Então, para ela receber 100% do que ela recebe, caso ela fique doente e venha se aposentar por invalidez, tem que pagar 40 anos de contribuição. Só vai se aposentar com 100% na invalidez se for acidente de trabalho. Eu acho que isso aí é um retrocesso sem tamanho que atinge, por exemplo, uma pessoa que está aqui, né, e sofre um infarto, ou sofre um AVC, fica incapaz para o trabalho e ela vai se aposentar apenas com 60% do que ela recebia. Acho que isso é um retrocesso, sim, justo para as pessoas que ficam doentes, que vão ter um gasto a mais, inclusive às vezes com remédio, com fisioterapia e outras coisas que o SUS não oferece. Agora, a Cláudia, lá de Porto Alegre, ela faz aqui uma pergunta interessante. Para quem já está concursado, obrigado, Cláudia, sendo aprovado o projeto, o novo regime da Previdência, valerá apenas para quem fazer concurso após, não é? Para quem já é nomeado e aposenta pelo regime anterior, já teve uma mudança, né? Que está assumindo agora, né? Realmente, essas mudanças, que vai ser igualado agora regime próprio e regime geral, né, com a idade 65 anos para o homem e 62 para as mulheres, com regime de transição, começando com 61 homens e 56 mulheres. Mas no caso do concursado, a grande reforma já foi feita com a emenda 41 em 2003. 2003. Então, quem foi nomeado a partir de 1º de janeiro de 2004 já está na nova regra. Já foram afetados. Não tem aposentadoria integral, preciso fundo de pensão. Exatamente. Recebe a média do que ela pagou em INSS, né? Até o teto, que hoje dá mais ou menos R$ 5.900, arredondando. Se a pessoa quer receber mais do que isso, ela ganha, por exemplo, R$ 8.000, ela tem que pagar uma previdência complementar. Né? Então, ela vai ficar limitada ao teto e vai receber o teto do INSS. E para receber a integralidade, que é o último salário dela, ela tem que ficar pelo menos 20 anos naquela função. Então, vai evitar aquela pessoa, ela, por exemplo, é transferida, fica 1 ano, 2, já se aposenta com aquele salário. Ela leva o último salário. Então, isso acabou em 2003. Então, os funcionários públicos já foram já afetados pela reforma da Previdência lá em 2003. Então, essa reforma vai apenas, na questão da idade, colocar essa idade mínima, somada aos dois, com a tempo de contribuição, para ela poder se aposentar num valor maior. Aqui no Twitter, algumas pessoas estão perguntando sobre o caso do Chile, né, que também fez um outro sistema. Diz aqui, a Iria diz que no Chile, Paulo Guedes, ministro da Economia, já vende previdência privada e mesmo assim o governo precisou ajudar os idosos que recebem o mínimo. Tem o risco de acontecer aqui o mesmo? E aí o Diogo Barbosa, lá de Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, ele pergunta... Ele diz que o maior índice de suicídios entre os idosos está no Chile. A perda da capacidade financeira compromete a vida justo quando mais precisam. Paulo Guedes é um dos últimos javos soltos, diz ele, na América do Sul, a mando da University of Chicago. Bom, ele faz um comentário, ele não chega a fazer uma pergunta, mas ela quer saber a Iria quer saber se há o risco disso acontecer aqui no Brasil. Infelizmente, há. O Chile não é uma inspiração muito boa. Ela foi criada, a capitalização no Chile, na década de 80, no governo Pinochet. E o benefício, agora que as pessoas estão começando a se aposentar no Chile, né, com 35 anos, né, eu vou ficar sem pagar um tempo, precisam se aposentar agora. E, infelizmente, 2/3 das pessoas no Chile, lá o salário mínimo equivale a mais ou menos R$ 1.200 aqui, recebem menos do que um salário mínimo.
2/3 das pessoas aposentadas no Chile recebem menos do que um salário mínimo. E realmente saiu uma pesquisa há pouco tempo, acho que da OMS, Organização Mundial de Saúde, e dos países da América Latina, o que mais tem suicídio entre pessoas idosas é no Chile, realmente. É um número um pouco maior do que a média da América Latina. Se tem a ver com o benefício, é difícil a gente provar, porque é uma pesquisa recente que diz isso, mas que muitos que são contrários à capitalização dizem que há uma relação, que idosos... Inclusive, houve um caso que ficou famoso, né, de um casal que acabou se suicidando em conjunto, né, no mesmo momento, que é muito triste isso, né, e ambos recebiam benefícios abaixo, né, não tinham filhos, enfim, abaixo do salário mínimo. Então, corre esse risco e muitos aqui conheceram, né, o Montepio, né, a Blube, né, que pagavam esse privado. Claro que a regra antigamente não era tão rigorosa como hoje, e que hoje conheço vários que quebraram e recebem R$300 por mês. Né? A pessoa pagou para receber 10, 15 salários mínimos, na época podia, e recebe R$300, R$400 por mês. Então, a captação realmente ela fica volátil ao mercado financeiro, né, e as aplicações financeiras dessas entidades que vão visar, né, obviamente, o lucro, assim como o banco, né, visa o lucro. Então, que corre esse risco, corre. Por isso que essa lei complementar, que a Denise falou no início, né, que a ser feita, ela tem que ser bem rigorosa e fazer igual, né, o plano de previdência privada de um banco ou de uma entidade, como a OAB, por exemplo, que tem o chamado IRB, que é o Resseguro, Instituto de Resseguro do Brasil. Para caso quebrar, haja um seguro que pague para as pessoas não ficarem na mão. As pessoas não ficarem na mão, né? Aí só à mercê, né, do mercado financeiro, né? Exatamente. Aqui tem uma outra pergunta. O Hello Friend, Petri News, aqui não tem o nome, pergunta, ele pede que explique novamente sobre a questão da pessoa que sofre um AVC e precisa se aposentar por invalidez, qual o valor e como ficará para os RHs fazerem esse controle de média? A média é bem clara, ela está você consegue acessar o site previdencia.gov.br, né? É bem facinho na internet, lá está a contribuição da pessoa, ela pode saber. Então, a média é desde julho de 94, quando começou o Plano Real. Então, o cálculo não é assim tão difícil de fazer. Repito, se é aprovada essa PEC do jeito que ela foi encaminhada, a pessoa hoje que sofre um AVC e fica incapacitada para o trabalho, ela não vai mais receber 100% da média. Se a média dela, por exemplo, foi de R$2.000, pagou em média R$2.000, ela não vai receber mais R$2.000, ela vai receber 60% desse valor, né, que vai dar em torno de R$1.200 por aí. Né? Então, vai cair bastante, 40%. Né? Se ela tiver mais de 20 anos de contribuição, cada ano a mais que ela tiver, vai ser aumentado 2%. Então, se ela tiver 30 anos de contribuição, por exemplo, ela vai receber 70% do valor da média. Então, realmente é uma redução, só vai receber 100% na invalidez aqueles que tiverem acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, ou né, a pessoa que tem 40 anos de contribuição. São muitos detalhes, é por isso que eu digo sempre, né, desconfie de respostas vazias e de soluções simples para a Previdência. Nós estamos recebendo aqui, deputado, muitas perguntas, muitos casos particulares, né? São consultas, e eu diria assim, cada caso é um caso. Mas mudando um pouco de assunto, a Lucinda de Oliveira, de Belo Horizonte, obrigado, dona Lucinda, que faz a pergunta aqui, ela diz o seguinte, que os deputados têm que se preocupar com a reforma política e diminuir as mordomias que os deputados têm aqui. Eu sei que esse é um assunto que o senhor gosta. Perfeito. Eu, como vereador, abri mão dos benefícios do cargo, com celular, carro diário, e fiz isso aqui quando assumi o cargo em Brasília. O auxílio mudança, farei a doação assim que receber para entidades que fazem trabalho social lá em Joinville e na região de Santa Catarina. Na segunda-feira, protocolei a renúncia à chamada aposentadoria dos congressistas, né, que tem a chance de se aposentar num valor muito maior, pagando bem menos. Né, e é opcional. É algo injusto. Eu continuo pagando o INSS, como faço já há 18 anos. Nessa PEC, para os novos políticos que foram eleitos na eleição de 2020, 2022, acaba essa aposentadoria especial. Então, é um avanço. É um avanço, sem dúvida, de acabar com essa aposentadoria dos congressistas, né, a partir da próxima eleição, sendo aprovada essa PEC. Então, é um grande avanço já, né, de impedir que haja esses privilégios. Mas hoje a aposentadoria do deputado é como se fosse servidor público, né? Mais ou menos, porque você pode, por exemplo, vamos supor, se eu tiver 30 anos como deputado,
Vamos dar um exemplo aqui para ficar um cálculo mais simples. E eu tiver 5 anos de INSS, se eu indenizar essa parte do INSS, eu posso me aposentar com o salário integral do deputado, que hoje gira em torno de R$33 mil bruto. Então, isso não é permitido em nenhum regime. Né? E outra, você paga 11% apenas, né? E a Câmara dos Deputados também paga 11%. Sendo que no INSS, você paga 11% e a Câmara paga 20%, igual a qualquer empresa. Então, há uma diferença de cálculo muito grande. Então, ainda ficaram, que era muito pior. Né? Antes era muito pior, com 2 mandatos se aposentavam, né? 2 mandatos apenas. Deputado, o senhor ficou assustado com as mordomias chegando ali? Alguma coisa a gente já sabia, né? Elevador exclusivo? Não, isso eu fiz eu acho que uma coisa assim que não tem cabimento. Eu fiz uma postagem, fiz um requerimento. E não é um elevador? São 5 só na Câmara, fora do que tem no Senado. 5 elevadores exclusivos. Com assessoristas, né? Chamados por telefone. O elevador, você chama realmente o telefone. Pega o telefone e chama o elevador. Vocês são resquícios assim, de uma época, né, que parlamentares se achavam, acho que acima, sendo que o dono daquilo, quem paga são os pagadores, nosso salário é o patrão. Se alguém tivesse direito, seria o povo, não o congressista parlamentar, que na época de eleição procura estar mais próximo do povo, pedir voto, agora na hora de usar um elevador privativo, mas o que mais revolta é você chegar lá no elevador privativo, está o deputado sozinho ou está parado no elevador e uma fila enorme de pessoas. É verdade. Isso é muito comum na Câmara dos Deputados. Aqui a gente tem uma outra pergunta de um outro tema também que vai nessa linha aí das mordomias, que é o caso dos magistrados. O Emilson Nunes Costa, ele quer saber, o caso dos magistrados cometendo crimes continuarão sendo punidos com aposentadoria em valor integral? Esta imoralidade está fora da reforma? Essa é uma excrescência que existe em nossa legislação e que, infelizmente, não foi enfrentada na PEC, que é a chamada compulsória, ou seja, o juiz fez alguma coisa errada, vendeu sentença, alguma coisa... Aposenta lá, vai ganhar um salário integral e ficar de férias. Teve um caso... Aos 35 anos isso pode acontecer. Teve um caso assim, né, conhecidíssimo, que foi divulgado no Brasil todo, mas aconteceu em meio estado, infelizmente, que o juiz teve um comportamento, vamos dizer assim, não condizente com a sua função. Ele tinha, acho que, 45, 50 anos de idade e se aposentou, né, que seria o sonho de outros que trabalham dignamente, né, mas ele foi aposentado, agora curte em casa, está advogando, né, e recebendo lá os seus 30 mil por mês. Isso é uma coisa que não tem cabimento, né? Assim como não tem cabimento que tem em alguns estados ainda, agora estão cortando, a pensão dos ex-governadores. A pessoa ficava, às vezes, 7 meses no cargo, como vice, assumia, recebia valor integral. Isso foi também... aposentadoria, né? Integral de governador. Então, isso são coisas assim que não condizem com a realidade da grande maioria da população brasileira, em especial no momento difícil que passa o Brasil de retomada do crescimento. E quando respondendo a pergunta da ouvinte, da dona Lucinda, eu também acho que a reforma das reformas é a reforma política. Porque é inadmissível que tenha tanto partido no Brasil, um fundo eleitoral, um valor astronômico, bem como essa reeleição de ficar as pessoas, né, no caso do executivo, né, e a reforma tributária, que é a reforma do Pacto Federativo, poderia ficar no município, não ficar, né, os prefeitos, como estavam essa semana passada aqui, com o pires na mão, com dificuldade tremenda em conseguir, né, recursos para as suas cidades, para manter, né, e sendo que estados aí estão em calamidade pública, decretaram, né, situação de emergência, calamidade pública, e muitos vão ter dificuldade de chegar afinal, não pagar o 13º. Já tem estados que não estão pagando, né? Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul são vários, Rio de Janeiro, Espírito Santo, por exemplo, Rio Grande do Sul, são vários estados que estão com dificuldade. Pois é, e lá em Carapicuíba, a dona Raimunda Uchoa está nos acompanhando, dizendo aqui um grande abraço, boa noite para a dona Raimunda. E nós estamos aqui falando de Previdência, mas vamos falar agora no último bloco também de política. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando da vida de cada um de vocês, porque é por aqui que se decide, é por aqui que a sua vida é decidida. Só um minuto e voltamos em seguida aqui no Frente a Frente.